Pessoal, boa tarde. Então, vamos dar início à reunião da congregação. Vou começar com alguns informes, primeiro justificando algumas ausências. O professor Paulo Rufino, diretor, está afastado para pesquisa na Alemanha, por isso eu estou aqui substituindo ele. Professor Roberto Andreano está de licença-prêmio. Professor Ronaldo teve um imprevisto, não vai poder comparecer. Professora Sandra está dando aula. E não tem substituto. A única professora MS6 é a Sueli Costa, que eu vou justificadas as ausências, queria dar alguns informes. Semana passada teve reunião do Consul. Eu queria só fazer alguns comentários sobre o que estava no Consul aqui. Talvez seja bastante relevante para todos aqui. Primeira coisa é que no Consul foi aprovada a concessão de título de professor emérito do professor Martins. Foi bastante elogioso, parecia bastante elogioso, quer dizer, foi um elogioso sincero, né? A sinceridade sobre o Martins acaba sendo um elogio. E aí, como eu comentei no CI, eu estava com a sensação de que quando você propõe o título de professor emérito, você precisa meio que fazer uma defesa do título, né, no Consul. Eu estava com medo de ter que falar uma coisa, eu acabei preparando um texto, falei, mas outros colegas, sem a gente combinar com ninguém, né, sem combinar com os russos, outras pessoas pediram a palavra e falaram coisas bastante boas sobre o Martins, reforçando a importância e justificando essa concessão de título, que foi aprovado por unanimidade no Consul. Outro informe do Consul é que o Conselho Universitário aprovou a realização de uma Assembleia Universitária no dia 15 de outubro, 15 de outubro é dia do professor, né? 15 de outubro às 12 horas, no ciclo básico. É a primeira vez na história que a Unicamp convoca uma Assembleia Universitária extraordinária. Atos com essas proporções já foram realizados em períodos ditatoriais, mas com o regimento de ser uma Assembleia Universitária extraordinária, é a primeira vez, então vai ser dia 15 às 12 horas do ciclo básico. Eu vou ler aqui o objetivo que ficou definido na pauta e que está no site da Unicamp, vai aparecer nas atas aí do Consul. O objetivo é votar uma moção e conscientizar a sociedade contra uma série de ataques sofridos pelas universidades e institutos de pesquisa, caracterizados principalmente pelos cortes de bolsas e ameaças à autonomia universitária. Essa Assembleia Universitária, além de aprovar essa moção da comunidade da Unicamp, ela não tem como objetivo de ser uma assembleia deliberativa, como estava bem claro na pauta do Consul. Porque, oficialmente, uma Assembleia Universitária é um órgão deliberativo até superior ao Conselho Universitário. Então, a gente pode, com a Assembleia Extraordinária, e decidir meio que qualquer coisa. Não precisa da aprovação posterior do Consul de coisas que saem dessa Assembleia. Mas a Assembleia não está sendo convocada com esse objetivo. O objetivo mesmo é reunir todo mundo em torno de uma reivindicação que eu acho que é comum a todos, que é de valorização da educação, principalmente da educação pública, e dos institutos que cuidam de fomento à ciência no país. Então vai ser dia 15, aqui no ciclo básico, meio-dia, de meio-dia às 2. Agora os informes caseiros. O professor Marcelo Montenegro, que é nosso atual coordenador de pós-graduação, ele nos informou na última reunião do Conselho Interdepartamental, na segunda-feira, que ele está abrindo mão do cargo. Então ele vai sair da coordenação geral de pós-graduação. Ele oficializou o pedido hoje por e-mail, mandou e-mail para mim e para o Paulo, e ele vai, só que assim, por e-mail não dá para fazer isso, ele tem que entregar de fato uma carta para o cargo. Eu informei isso aí, ele vai fazer nos próximos dias. Com o Marcelo saindo da coordenação geral de pós, a gente não pode ficar sem coordenador de pós. Então a gente vai nomear interinamente a professora Gabriela como coordenadora geral de pós, coordenadora do programa da matemática, até nova eleição. E nova eleição será feita na próxima reunião da congregação. Aí nós temos que conversar um pouco sobre essa eleição e tem alguma decisão que a congregação tem que tomar sobre isso. Porque é o seguinte, o regimento do IMEC não é claro sobre como é escolhido o coordenador geral de pós-graduação. Só diz que a congregação definirá o coordenador.
As novas normas, não exatamente uma norma, mas as novas tabelas de gratificação, a coisa como foi pensada a nova tabela de gratificação do ICANN, prevê o seguinte, que o coordenador geral de pós-graduação, que é o representante do Instituto das Faculdades, junto à Comissão Central de Pós-Graduação, ela prevê que essa pessoa seja escolhido dentre os coordenadores de programa. Porque, na verdade, o que vai acontecer é que o IMEC tem 5 programas de pós-graduação. Então, um dos coordenadores deverá ser o coordenador geral de pós-graduação. Essa pessoa recebe a gratificação um pouco maior do que o de coordenador do programa. Por outro lado, essa pessoa tem bastante mais trabalho a fazer do que o coordenador de programa. Ele não deixa de ser coordenador de programa e ainda tem que fazer a representação do IMEC na CCPG, e participar da congregação, do CI e de algumas coisas desse tipo. O jeito como nós fazemos reunião, como nós fazemos escolha do coordenador, as pessoas se inscrevem, qualquer um se inscreve, seja coordenador do programa ou não, e a congregação vota, como foi feito recentemente, em outubro ou novembro, né, que foi a eleição do Marcelo. Então, assim, eu queria tentar entrar em acordo com todo mundo concordasse, a gente já fazer essa próxima eleição nos moldes que a tabela de gratificação comporta, ou seja, escolher um dos coordenadores de pós-graduação, um dos coordenadores do programa de pós-graduação como sendo o coordenador geral. Isso pode ser feito de algumas formas, a gente pode pedir para que os coordenadores de programa se manifestem, qual deles quer concorrer ao cargo, né? Mas oficialmente todos seriam candidatos naturais. Então, assim, na manifestação de vontade de concorrer ao cargo, ou na manifestação de vontade de não concorrer ao cargo, acho que isso talvez poderia dar um norte para a congregação aí em quem votar. Então, assim, essa é a minha proposta que a gente faça na outra eleição. Comentários? Sei que tem alguns coordenadores de pós aqui, né? Então, o Aurélio está aqui, o Beth está aqui. Não estou vendo nenhum outro. Bom, aberto a discussão antes de... Então, assim, quer falar uma coisa, Beth? Bom, vamos abrir para manifestações ao longo do mês aí de quem... Então, já pegou o bonde andando? Vai logo lá para o motorista do bonde lá. É uma escolha ou estar amarrado? Tem que ser um 5 e pronto. Tem que ser assim, sob pena desse coordenador geral não receber gratificação dele. E bom, aí isso, atualmente você está recebendo a gratificação dele? Ele está com a gratificação. Questão de teto, não sei se de fato ele recebe alguma coisa, mas ele está registrado com ele a gratificação. É uma situação de vacância. Vagou o coordenador, então eles têm que entrar na regra nova. Eu já não recebo nada de qualquer jeito. Eu tenho outra gratificação maior incorporada. Essa situação é problemática, né? Assim, as pessoas estão chegando no teto com relativa... A regra nova você não recebe nada. A regra nova recebe como se fosse um complementar. Eu não lembro, acho que a gratificação atual de coordenador de programa é algo de torno de R$ 1.300 e a outra é algo de torno de R$ 2.500. Mas você vai só complementar o que você já recebe como coordenador do programa. O coordenador de programa é 1.275. Coordenador geral é 2.100. É algo... O coordenador geral de pós-graduação recebe R$ 700 a mais. E se a pessoa desiste no meio do caminho, ela não é mais coordenador do programa? Aí vaga a posição e aí você precisa fazer nova eleição. As duas, né? Aí o programa faz a dele lá. Eu acho que o que a gente tem que fazer daqui para frente é o seguinte: quando o coordenador, mesmo que ela desista, pode ser que ela não desista, pode ser que o mandato dela acabe. Nossos 3 coordenadores já assumiram há pelo menos um mês. Bom, Aurélio não, 17 dias, mas certamente
vai ter que ser feita uma troca do coordenador do programa antes da nossa troca do coordenador geral. Tem mandato de 2 anos. De alguma forma tentar alterar essa decisão. Eu sei que não vai ser fácil, mas pelo menos protestar, porque tá confuso. Tá confuso. A gente vai trocar de coordenador geral com uma frequência grande. Exato, porque essa pergunta. o Aurélio tem um mandato de 2 anos a partir desse mês. Eu tenho a partir de julho. A Gabriela deve ter desde o Tá ano tudo passado. sincronizado. Vai ficar tudo Acho que a desencontrado. probabilidade de acontecer. Não, a probabilidade é 1. Vai acontecer. Fora o trabalho adicional do programa de representar. Assim, a gente pode lamentar a decisão, mas a decisão foi tomada e foi aprovada pelo Consul. Então o procedimento vai ser esse. Não é uma coisa que nós estamos impondo no IMEC. Estamos reclamando, né? Muitos já reclamaram. Então, eu acho que a reclamação na CCPG tem sido constante, assim, dos outros coordenadores de programa. A estação IMEC, ela de fato vai ser difícil, mas o nosso instituto, nem de longe, é um instituto que tem mais programas de pós-graduação. Então, sei lá, a medicina tem 11, 12, alguma coisa. Imagina, o cara tem que coordenar o programa dele e meio, nem que seja assinar diárias, né, para a banca de outros 12 programas. Então, assim, sim, vai dar mais trabalho. Sobre essa coisa dos mandatos sempre terem trocas, sempre ter que trocar o coordenador, uma possibilidade, que eu sei que já foi tentado outras vezes, mas tem muita relutância nos programas, é tentar de alguma forma sincronizar as trocas de coordenadores de pós-graduação. Isso, se essa medida de que o coordenador geral tem que ser sempre o coordenador do programa, a gente podia ir a cada troca de mandato tentando esticar um mês para cá, um mês para lá, até daqui, sei lá, 4 anos, as trocas de coordenadores sejam feitas mais ou menos simultaneamente, né? Isso é uma coisa que... a renúncia a gente não tem controle, né? Então, a renúncia, infelizmente, a gente não tem controle sobre ela. Mas estamos de acordo que a eleição será feita entre os... Só sugerir que, se for pensado nessa sincronização, se leve como ponto de partida a avaliação da casa. Pensar qual é o melhor período de trocas para que evite que o saldo não volte, detalhes. Também, além da parte prática, mas a parte avaliativa, acho que é essencial. A responsabilidade de encerrar um ciclo, caber bem não a quem estiver assumindo naquela reta final ou qualquer coisa assim. Então, assim, desde então já fica o dever de casa para o próximo coordenador de começar essa conversa, de tentar sincronizar. Não precisa ser, olha, a partir do ano que vem todo mundo troca em junho. Não precisa ser assim. Construir, vamos esticando as datas até que dê certo. Então, assim, o procedimento vai ser o seguinte: a gente vai mandar e-mail para os coordenadores atuais, pegando manifestações de quero ser considerado na eleição ou não quero, e isso será encaminhado para a comunidade toda. Em algum momento vai ser falado no CI, e não iremos abrir inscrição para coordenador geral de pós. Vamos escolher entre os coordenadores com manifestações favoráveis ou não favoráveis. A comunidade será informada e na próxima congregação a gente vai. Próxima congregação vai ser uma... Todo mundo vai exercer a democracia várias vezes, porque tem muita eleição na função. Então vai ter que ter essa eleição do coordenador, temos que eleger 2 membros para a CAA. O mandato do Terra Cunha e do Alberto Saá se encerra agora em novembro, vamos ter que eleger mais 2 membros. E bom, vamos ter muito em breve também a eleição de membros da congregação, né? Já está em pauta, na pauta hoje. Então, renovar toda a congregação para o ano que vem, o pessoal assume em abril, né? Bom, esses eram os informes que eu tinha para fazer. Alguém quer dar algum mais informe? Falar do expediente? Bom, então vamos passar para a pauta. A mesa vai destacar 2 itens da pauta. A gente vai destacar o item 1.23, que trata da alteração da sugestão da Comissão de Especialistas do concurso de professor titular dos 2 departamentos, DM e DMA. E nós vamos destacar também o item 4, que é sobre a recertificação do INEP. Esses são os outros destaques. Alguém quer fazer mais algum destaque? Só para não participar da discussão, 1.7, 1.14 e 1.17.
você vai registrar a abstenção, provavelmente. Você quer sair, esses itens vão ser discutidos no final. Vamos jogá-los no final. Eu quero registrar a abstenção e tem o meu relatório. 1.10. Isso. Ok. Bom, então, com exceção desses itens 1.7, 1.10, 1.14, 1.17, 1.23 e o item 4, vou colocar em votação. Os favoráveis continuem como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, todos os demais itens aprovados. Vou colocar em votação o item 1.10, que é o relatório da Tatiana. Favoráveis continuem como estão, contrários, abstenções. Uma abstenção. Bom, os outros itens, o Eduardo tem destaque, eu vou votar no final. Bom, o item 1.23. O item 1.23 aconteceu o seguinte: a gente indicou a comissão de especialistas na congregação anterior, mas quando as pessoas tiveram que assinar a declaração de conflito de interesse, muitas pessoas alegaram que não tinham sido consultadas. Então, tivemos que, e de fato tinha um conflito de interesse, e aí tivemos que indicar novos itens. O parecer da CAA chegou em cima da hora, e a gente está propondo que estes sejam, a gente vai mandar isso aí para o CEP, para a comissão de especialistas de título de notório saber do concurso titular. Alguns candidatos, metade deles, precisam de ter notório saber para continuar a sessão, então essa é a comissão. Bom, a CA já conversou sobre isso. Quer falar alguma coisa, Leandro? Comentar que talvez já nem precisem mais, porque 3 deles tinham livro de ciências que completaram 5 anos durante a nossa memória. Não sei exatamente se eles serão convocados a fazer para os 5 ou só para os 2 restantes. Tem que ser na inscrição. Infelizmente tem que ser na inscrição. Então farão por 5 com esse detalhe irônico. Bom, sendo assim, coloque em votação o item 1.23. Favoráveis continuem como estão. Contrários, abstenções. Se é contrário, está abstenção. Aurélio está se abstendo. Está na boca? Não. Bom, aprovado com abstenção. Sueli está registrando a abstenção. Bom, item 4. O item 4 é sobre a recertificação do IMEC. O outro imitando o Chrome. Projeto, por favor. Pode deixar isso. Aconteceu o seguinte: no ano passado foi feita uma comissão para refazer a certificação do IMEC, uma coisa que tem que fazer a cada 4 anos. Foi aprovado pela congregação, foi submetido à PRDU. Então, o procedimento a PRDU manda para pareceristas, os pareceristas analisam a certificação. Certificação é quando você diz o que é a seção de departamento, o que é a graduação, quantas pessoas trabalham lá, quantas gratificações tem que ter. O processo foi devolvido para o IMEC com uma série de recomendações logo no começo do ano, no dia 2 de janeiro. Mas ele chegou com recomendações baseadas no primeiro GT de gratificação que foi feito. Esse relatório do primeiro GT de gratificação ele não foi nem votado no consulta, foi apresentado como expediente. Acho que o Chico já tinha feito uma apresentação para os funcionários, com certeza, e eu acho que ele falou na congregação sobre isso também com todo mundo. A proposta era um tanto quanto drástica, de corte de gratificação, de remodelagem de sessões e tal, não foi para frente. Então foi montado um segundo GT. Esse segundo GT fez uma proposta que ainda tem alguns cortes na estrutura da universidade, mas são cortes um pouco mais suaves. E nesse segundo GT fez uma coisa que o primeiro não fez, que foi ouvir as unidades. Então conversou com os diretores e tentou ajustar aí o que dá. A ideia é economizar algum dinheiro com gratificação, mas também não é implodir as unidades, de modo que não tinha exceção de supervisor nenhum. Então, segundo o GT, de fato, ele propõe economizar algum dinheiro, mas não é uma coisa tão drástica quanto o primeiro. Bom, então o primeiro GT trabalhou, o resultado foi apresentado em junho, e desde então as unidades estão tendo que adequar as certificações à nova tabela de gratificação.
Algumas mudanças que são mais drásticas da estrutura são o seguinte: porque a estrutura administrativa que a gente chama de seção, ela precisa, se ela quer ter um supervisor, o supervisor precisa ter 3 supervisionados. E o que a gente chama de diretoria administrativa, diretoria de informática, ele precisa ter 5 supervisionados para ele ser o diretor e receber a gratificação do diretor. Isso aí tem impacto em quase todas as unidades da Unicamp, porque sempre tem alguma seção que não tinha o mínimo, alguma diretoria que não tinha o mínimo, então isso gera de fato algum impacto. Então o que a gente fez foi pegar a proposta de certificação, pegar a deliberação do Consul, nós só adequamos o que a comissão anterior tinha feito, a comissão anterior tinha sido presidida pela Amélia. Então assim, é um trabalho muito difícil de fazer, felizmente a gente não teve que fazer de novo, somente pegamos o que eles colocaram, traduzimos os nomes, porque agora muitos nomes deixaram de ser, então a Luciana não vai ser mais ATU, ela vai ser Coordenadora Técnica de Unidade, então é CTU. Então trocou ATU por CTU. Nosso e-mail nunca vai mudar, vai ser ATU, vai ser isso. Então, alguns detalhes de perfumaria, né? Troca de nome, tinha que fazer isso. Então, a nossa revisão da certificação, a gente tem problemas em algumas seções do IMEC que não tem o número mínimo de funcionários para ter um supervisor. Por exemplo, uma delas é a seção de apoio a departamentos. A gente conhece com o nome fantasia de Secretaria de Departamento. Secretaria de Departamento tem uma supervisora e outros 2 funcionários. Mas assim, para mim é óbvio que o IMEC, poxa, a gente tem uma Secretaria de Departamento para 100 docentes e mais 20 e poucos professores colaboradores. Então, aquilo de fato é uma seção que existe e faz jus a uma gratificação de supervisão. Outros institutos têm várias secretarias de departamento, meio que uma secretaria para cada departamento. A gente já tem essa estrutura mais enxuta, a gente está justificando que a estrutura é mais enxuta, a gente quer manter a gratificação da supervisora da sessão. Sessões como graduação, pós-graduação, não são afetadas por isso, porque você tira agora o poder de ser, não é supervisor, mas agora é uma T de graduação, um assistente técnico de graduação, um assistente técnico de pós-graduação, então não são afetados por esse número mínimo. Extensão também não é afetado por isso. Mas principalmente em sessões administrativas, isso é um problema. Então o que a gente está fazendo é pegar a certificação anterior, adequar o que está feito. Únicas 2 sessões do MEC nós não conseguimos adequar, e não conseguimos alguma justificativa razoável de porque tinha que continuar com a estrutura anterior, é a biblioteca. A biblioteca tinha uma coordenação e 2 sessões, está sendo transformada em uma sessão só. Então a biblioteca perde uma gratificação do supervisor que tinha lá. E a informática, a mesma situação. Era a coordenação com 2 sessões, vai ser a coordenação com uma sessão só e perde também uma gratificação desse quadro. Então assim, a gente já estava fazendo isso há algum tempo, mas aí chegou um ofício da PRDU dando prazo de 30 dias. Então o Chico disse que tinha que ser 30 dias, e aí fizemos, e aí eu queria agradecer aqui bastante ao Vanderlei e à Luciana, que de fato colocou a mão na massa para fazer a maioria das coisas aqui. A gente teve que ajustar tudo às coisas que a PRDU indica como vai ser a nova tabela. Então, no mais, a gente não teve nenhuma perda no IMEC, a não ser essa questão das sessões que tem um número pequeno de funcionários, que está lá justificado. Queria pedir desculpa pelo documento não ter entrado para a conferência na pauta, porque a gente terminou de fechar o modelo hoje de manhã, 11h30 a gente imprimiu a outra versão, mas agora não fizemos nada diferente. Eu imagino que, se vocês concordaram com a certificação anterior, é a mesma coisa que está lá. E essa mudança na tabela GR, ela não traz só notícias ruins, ela traz notícias boas, né? Porque finalmente a gente vai conseguir que a célula de pesquisa tenha uma gratificação, que é um cargo de AT de pesquisa, e a gente consegue uma gratificação agora para um coordenador de extensão. Então o nosso coordenador de extensão vai ser uma função gratificada. De novo, o atual ocupante do cargo, infelizmente, não vai ver esse dinheiro, de algum motivo que a UDET não está vendo dela, mas vai ficar lá gerando um salário bruto astronômico que as pessoas não recebem. Então, mas para os próximos coordenadores talvez possa ser uma questão de... Bom, só pode decidir se ela quer ou não, sabendo que agora tem uma gratificação. Então a gente consegue uma gratificação para os futuros coordenadores de extensão e para os ATs de pesquisa. Aí, esse que está projetado é o novo organograma
que as únicas duas mudanças são lá na informática, que ao invés de seção, agora a gente tem célula, né? Então, esse retângulo com os cantinhos achatados aí, são células, não são seções, significa que eles não têm coordenadoras. Eles são subordinados a algum outro coordenador. E aqui na biblioteca, mesma coisa. Só temos uma seção agora, que é a gestão de tratamento de informação, com o supervisor de seção. Os outros dois são células que se reportam à coordenadoria da biblioteca. E eu acho que é só essa alteração que a gente fez. Bom, os itens sublinhados são as novas gratificações que estão entrando no organograma. Né? Em algum momento serão implementadas pelo PRDU, depois que a certificação for aprovada e tudo mais. Caixinhas arredondadas, elas estão subordinadas a uma caixinha retangular, é isso? Caixinhas arredondadas são células. Em geral, estão subordinadas a alguma retangular. Então, o coordenador, por exemplo, sei lá, administração e desenvolvimento de sistema. Tem uma última arredondada, ela está subordinada a... Não, a coordenação de informática. Ao de cima. Isso. Isso vale para todos. As três estruturas que estão abaixo da coordenadoria respondem. Mas só as duas últimas é que são células. São técnico Sim. é coordenação. Só que tem uma coordenação da coordenação. Isso vale em todo o organograma. Só que a segunda coordenação, por exemplo, tanto na informática quanto na biblioteca, elas são subordinadas à coordenação de serviço e coordenação de serviço de cada área, certo? Na biblioteca, por exemplo, se Ou olharem... seja, uma coordenação é maior que a outra. Pela ordem. Coordenadoria de biblioteca, em geral, é uma coisa assumida por um docente. Então, tem um coordenador de biblioteca que, no momento, é aquela. Aí tem a coordenadoria de serviço da biblioteca, que é a nossa coordenadora de biblioteca, é a Márcia. E aí, a Márcia, a ela estão subordinadas uma seção, que é a gestão e tratamento de informação, que lá tem o supervisor e tem funcionários lá dentro, e as outras duas células que respondem diretamente para a Márcia. Você tem coordenador de graduação, são os três. Todos os três da coordenação. Sim. E o LEM está abaixo, então, é o coordenador de graduação. O LEM está vinculado às duas coisas. Duas coisas. Vinculado às duas coisas. Ah, tá. Ajudado de tudo. Porque assim, essas coordenações gerais, coordenação de pós-graduação, coordenação de graduação e de extensão, elas são coordenações acadêmicas, meio que todas respondem diretamente para a diretoria, e o LEM está ali no meio, entre as duas coisas. Então, o LEM pode realizar demandas e gerar demandas que vêm dos dois lugares. Diferente do NEMO, né? Porque o NEMO já está vinculado somente a extensão. Bom, aí, Ademir, troca a aba para mim, por favor. A gente vai mandar depois vamos mandar para a comunidade toda esse documento que a gente fez. Lá na tabela de novos nomes, desce um pouquinho até uma tabela. Eu não vou fazer questão de mostrar com detalhes, não, mas a gente tem aí agora um dicionário de nome antigo, o novo nome, né? Então, principalmente para funcionários, você vai descobrir, você era alguma coisa, você será outra coisa, assim que a certificação for aprovada, né? Então, assim, o secretário de graduação agora é o assistente técnico de graduação e por aí vai. E tem essas coisas também, esses novos nomes também na lista de docentes. Mas é melhor mandar para a comunidade toda, porque a tabela está quebrada, então não vai adiantar de nada. Perguntas, comentários? Formalmente, qual é o status? Formalmente a gente vai aprovar para mandar para a PRDO. A congregação tem que aprovar a revisão. E aí ela vai para lá e ainda corre o risco de pedirem para mexer de novo? Certamente pedirão. Porque eu acho que a ideia da PRDU, eles pediram agilidade, porque eles querem receber um grande conjunto de certificações lá, e a impressão que eu tenho é que eles querem dar uniformizado. Então, por exemplo, toda a biblioteca vai ter que ser essa estrutura, todo setor informático, essa estrutura, por aí vai. As nossas excepcionalidades que a gente está confiante, elas estão bem justificadas? Acho que estão bem justificadas, acho que nós não vamos perder as gratificações. Tem que colocar, você tem que colocar para você só tem dois funcionários. Assim, a gente tem muita coisa justificada, né? Por exemplo, outra seção que não atinge o mínimo, é a ala. Mas assim, poxa, a ala está assumindo cada vez mais tarefas de filmar coisas, de cuidar de videoconferência, quando eu tenho que fazer algum banner, a pessoa que faz.
meio que administrar o site, de colocar mais coisa no site. Não, assim, está tudo justificado com os números que a gente tem feito. E parece que está tudo caminhando bem. Assim, existirão excepcionalidades, né? São 24 unidades, cada uma de um jeito, cada uma vai ter sua excepcionalidade, tem os órgãos da reitoria, então... Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, eu vou colocar em votação o item 4, favoráveis, permanência como estão, abstenções, contrários, então aprovado. E aí os últimos itens são itens que envolvem o Eduardo, ele já está saindo, vamos discutir em bloco, aí só comentar o item 1.7, 1.14 e 1.17. Vou pela ordem. Bom, o item 1.7 é uma banca do concurso de MS3 que a matemática está fazendo, o Eduardo está na banca. Acho que por isso que ele preferiu manifestar abstenção do voto. Item 1.14 é um pedido de promoção. O Eduardo está pedindo para o se abster desse pedido de promoção, e o outro é o item dele, né? O item da promoção dele, que é o item 1.17, que é um uso de cota de promoção, promoção do Eduardo. A matemática abriu inscrições, ele foi o único inscrito. Dado que ele foi o último inscrito, a gente está mandando o pedido já com base no parecer que ele recebeu no ano passado. Mas a gente está fazendo isso só porque ele foi o único inscrito. Se tivesse mais que um inscrito, a gente abriu o processo. Fazendo isso, a gente acha que o parecer não tem um ano ainda que foi emitido, a gente acha que agiliza um pouco as coisas. Bom, eu vou colocar em votação em bloco os 3 itens, então. 1.7, 1.14 e 1.17. Favoráveis, permanência como estão. Abstenções, contrários. Boa tarde, professor.